A bruxa de Endor é uma personagem envolta em mistério e fascinação. Originária do Antigo Testamento, sua história se entrelaça com a do primeiro rei de Israel, Saul, e tornou-se um tema recorrente tanto no judaísmo como no cristianismo, e até em tradições espirituais fora destes âmbitos. A narrativa se situa em um momento crítico da vida de Saul. Em seus últimos dias como rei, Saul enfrentava não apenas ameaças externas, como o imponente exército filisteu, mas também uma profunda crise espiritual e pessoal. Tinha desobedecido às instruções divinas em repetidas ocasiões, e como resultado, sentia que Deus o havia abandonado. Em meio à sua desesperação, Saul buscou o conselho da bruxa de Endor para se comunicar com o espírito de Samuel, que havia sido o último juiz de Israel e um conselheiro confiável para Saul em tempos passados. A capacidade da bruxa de convocar os espíritos dos mortos tem sido uma fonte de debate teológico por séculos. Realmente um ser humano poderia trazer de volta os mortos através da magia? E se era possível, foi realmente o espírito de Samuel que se apresentou diante de Saul, ou foi algum outro espírito enganoso? Embora a Bíblia não forneça um nome específico para esta misteriosa mulher, algumas interpretações rabínicas sugerem que ela poderia ter sido chamada de Sofonias. O que é indubitável é que ela residia na cidade de Endor, localizada ao norte de Israel e pertencente à tribo de Manassés. Desde jovem, havia se treinado na arte da adivinhação, o que não só lhe proporcionou um meio de subsistência, mas também a colocou no centro de muitas histórias e rumores. Alguns afirmam que ela tinha um vínculo obscuro com entidades demoníacas, o que potencializava sua habilidade de se comunicar com o além. O contexto em que Saul decide buscá-la é desesperador. Os filisteus, um dos inimigos mais formidáveis de Israel, estavam se preparando para atacar. Saul, sentindo-se abandonado por Deus e sem saber como enfrentar a iminente ameaça, toma a polêmica decisão de buscar respostas em lugares proibidos. Esta decisão não só reflete seu desespero, mas também seu afastamento da fé e sua dependência de meios externos para encontrar orientação e consolo. A história de Saul e a bruxa de Endor é uma janela para as lutas internas e externas enfrentadas pelos indivíduos quando se sentem abandonados e desesperados. É uma lição sobre decisões, consequências e o poder da fé e da crença. A história narrada no primeiro livro de Samuel, especificamente no capítulo 28 versículo 13 em diante, é uma das mais intrigantes da Bíblia. Nela, relata-se como Saul, o rei de Israel, toma uma decisão que contradiz suas próprias ordens anteriores. Apesar de ter proibido e expulsado todos os adivinhos e encantadores do reino, o rei, em sua desesperação, recorre a um deles. A trama se complica quando Saul decide se disfarçar e visitar essa adivinha à noite, acompanhado de 2 homens. Ele pede que invoque Samuel, o falecido profeta e último juiz de Israel. A adivinha, desconhecendo que se tratava do rei, lembra-lhe que Saul havia desterrado pessoas como ela. No entanto, o rei, assegurando que não lhe faria mal, pede que continue com o ritual. O que se segue é um momento de grande tensão. Ao realizar o ritual, a adivinha vê aparecer uma figura que identifica como Samuel. Surpresa e aterrorizada, percebe a verdadeira identidade de seu cliente, o rei Saul. Neste ponto, é importante destacar que, segundo o relato, Saul não vê diretamente a Samuel, mas confia na descrição da adivinha, um homem ancião envolto em um manto. A história sugere que o que a adivinha viu poderia não ter sido realmente o espírito de Samuel. Levanta-se a possibilidade de que fossem entidades demoníacas imitando o profeta, especialmente porque Saul havia rejeitado a Deus e estava vulnerável a influências maléficas. Então, a suposta figura de Samuel se dirige a Saul. Repreende-o por tê-lo invocado e lembra-lhe que Deus o abandonou. Saul, em sua desesperação, busca respostas, pois os filisteus, um inimigo formidável, estão prestes a atacar Israel. No entanto, em vez de consolo, recebe um presságio sombrio, tanto ele quanto seus filhos morrerão no dia seguinte e os filisteus prevalecerão sobre Israel. Samuel, ou a entidade que se faz passar por ele,
enfatiza que a desgraça de Saul se deve à sua desobediência a Deus, especialmente em relação aos amalequitas, a quem não castigou como Deus havia ordenado. Essa falta de obediência levou Deus a se afastar de Saul, e em vez disso, abençoar Davi. Através desta história, explora-se a interação entre o mortal e o divino, e as consequências de permitir que as influências obscuras guiem nossas ações. Este evento tem sido objeto de numerosos debates teológicos ao longo da história. Embora alguns acreditem que Deus, em sua vontade soberana, permitiu que o verdadeiro Samuel se comunicasse com Saul através da adivinha, essa interpretação tem contradições com outras partes da Bíblia. Os textos tanto do Antigo como do Novo Testamento são claros em sua condenação à invocação dos mortos. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, disse que qualquer forma de adivinhação, feitiçaria ou consulta aos mortos é abominação para com o Senhor. As práticas que incluem invocar os mortos, ler a sorte, ou fazer magia, são diretamente condenadas. Considerando isso, é difícil argumentar que o verdadeiro Samuel, um servo fiel de Deus, seria permitido por Deus mesmo para se comunicar com Saul através de meios condenados por ele. É mais coerente pensar que o que a adivinha viu e descreveu não era Samuel, mas um demônio disfarçado dele. Esta ideia é apoiada por outras partes das Escrituras, como na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, onde o apóstolo Paulo nos adverte que Satanás pode se disfarçar como um anjo de luz. Saul, que havia sido abandonado por Deus e estava desesperado por respostas, buscou nos lugares errados. Em vez de encontrar consolo ou orientação, encontrou engano. A adivinha, que possivelmente estava sob a influência de forças demoníacas, apresentou um demônio como Samuel. Na passagem bíblica que narra a interação do rei Saul com a adivinha de Endor, buscando comunicar-se com o falecido juiz Samuel, destacam-se diversos aspectos que merecem reflexão. Primeiro, menciona-se que os mortos não podem se comunicar com os vivos. Assim, em vez de ser uma verdadeira comunicação com Samuel, este incidente poderia ter sido uma manipulação de forças que não representam a luz. A reverência que Saul mostrou diante da aparição sugere que ele não estava na presença do verdadeiro Samuel. Nas Escrituras, seres celestiais e justos sempre rejeitaram a adoração, enfatizando que apenas Deus é digno de tal ato. Um elemento adicional a considerar são as profecias do suposto Samuel. Estas não só careciam de precisão, como no caso da predição da morte de Saul e seus filhos, mas também pareciam estar em desacordo com outros aspectos bíblicos. Por exemplo, insinua-se que após sua partida, Saul se uniria a Samuel. Mas, considerando o caminho de Saul, especialmente sua decisão final e seu rejeito em seguir os ensinamentos divinos, isso parece improvável. O trágico desfecho de Saul deve-se a uma série de decisões que tomou ao longo de sua vida. Essas ações, desde desobedecer às diretrizes divinas até consultar uma adivinha, tiveram consequências. É um claro lembrete da importância de seguir a vontade divina e não buscar respostas fora da orientação divina. A história de Saul destaca a essencialidade da obediência e o perigo que acarreta o afastamento do caminho estabelecido pelo divino. Saul buscou uma palavra de Deus através dos profetas, mas encontrou silêncio devido ao seu coração não arrependido. Seria contraditório pensar que Deus, sendo coerente com seu caráter, permitiria que Saul recebesse sua palavra através de uma adivinha. A natureza imprecisa das predições recebidas alinha-se mais com as características de engano, onde a verdade se mistura com a falsidade para criar confusão. Deus é um ser de verdade absoluta. É essencial lembrar que invocar os mortos ou tentar prever o futuro através de meios não divinos não é benéfico nem está apoiado pela vontade divina. Nossa principal responsabilidade é focar no presente e como fortalecemos nossa relação com Deus diariamente. Ao confiar em Deus, não precisamos nos preocupar com o futuro, podemos estar seguros de que Ele guiará e sustentará nossos passos.
É importante buscar a sabedoria e o entendimento para discernir entre o que é benéfico e o que não é. Peçamos ao Espírito Santo que nos guie e nos encha com seus dons, permitindo-nos apreciar a beleza e a importância da verdade cristã. Antes de concluir, é vital lembrar o quão valiosos e importantes somos. Não nos esqueçamos de sorrir e reconhecer o amor de Deus em nossas vidas. Com estes pensamentos em mente, esperamos que encontres inspiração e bênçãos no teu caminho espiritual. Até a próxima, e que Deus te abençoe.